Eu não conheço o Henri Bugalho pessoalmente, mas o caso dele me chamou a atenção já faz algum tempo, porque Henri Bugalho é um influenciador digital, é um youtuber, ele tem um canal, fala sobre política. E antigamente ele tinha um canal que falava sobre literatura, sobre filosofia, ele é um professor de filosofia, enfim, escritor, e o canal dele era mais voltado para isso. O que me chamou a atenção nesse caso é porque eu já tinha visto, né, uma coisa ou outra no canal dele, justamente no tempo em que ele escrevia sobre literatura e filosofia, mas ele nitidamente descobriu como é que funciona a esteira dos algoritmos. E aqui não vai nenhum julgamento em relação às intenções dele, eu só estou falando sobre um fenômeno que me chamou a atenção lá atrás. Alguns canais, né, e pelo fato de estar na internet há muito tempo, no YouTube, e de ser um comunicador, de gostar desse assunto, isso me chama a atenção. Alguns canais, às vezes, aproveitam essa esteira dos algoritmos, e no caso do Henri Bugalho, ele colou no Olavo de Carvalho há algum tempo. Então ele começou a fazer uma sequência de vídeos falando sobre Olavo de Carvalho e, nitidamente, cada vídeo que ele publicava com esse tema, a visualização aumentava muito. E eu me lembro como o canal dele, que era um canal menor do que o meu canal não é um canal grande, né, se tornou um canal gigante. Se não me engano, hoje ele tem mais de 500 mil inscritos. Muito respeitado por pessoas que se conectam com a visão dele. E ele percebeu que realmente não faz sentido você manter um canal no YouTube, caso queira crescer, com temas existenciais, temas filosóficos, mais ou menos como eu faço aqui, né? O ideal é você colar sempre alguma personalidade em alta e deixar que essa esteira te leve. Então ele fez isso durante muito tempo e a partir de então assumiu essa postura, né, de um canal que fala sobre política e tal. Não tenho nenhuma intenção de entrar no mérito das discussões, eu não penso exatamente como ele, mas o fenômeno me chamou a atenção de novo, porque nesse fim de semana saiu a notícia de que o Henri Bugalho parece que teve um infarto ou algum problema no coração, foi internado às pressas, foi para uma UTI, vai fazer um cateterismo, está internado e tal. E um monte de amigos e pessoas que admiram ele estão mantendo o canal, renovando os vídeos, enfim, estão assumindo lá a bronca, né? Mas dos assuntos que decorreu bastante depois que houve essa infelicidade, enfim, esse problema de saúde, foi as pressões das redes. Afinal de contas, agora ele é um cara que tem um canal grande, que se sustenta, mora fora do país, tal, e a obrigação de manter um conteúdo constante, né? Porque os algoritmos te levam a isso. Para que você mantenha as pessoas engajadas, e engajamento é a palavra mais forte da internet. Falei recentemente no livro sobre o Dilema nas Redes, sobre essa condição, né? Para que um vídeo dê certo, para que qualquer coisa na internet funcione, e a própria internet se mantenha, as redes sociais, enfim, é importante você criar armadilhas de engajamento, para que as pessoas fiquem viciadas naquilo e se mantenham lá o tempo inteiro. E não importa o que segura aquele espectador, aquela pessoa, enfim, aquele seguidor do canal ou da pessoa, do influenciador. O importante é mantê-lo ali. Tanto que, em nível de algoritmos, o gostei, o joinha do YouTube e o não gostei funcionam da mesma maneira. Tem muita gente que quando publica o vídeo fala, olha, clica no joinha se gostou, se não gostou, clica no não gostei, fala alguma coisa porque é importante e tal. Mas para onde isso vai levar? Aliás, o que isso produz? Eu vou conectar esse início de reflexão a diálogos que eu mantive ontem. Eu publiquei um vídeo ontem, eu nem ia publicar esse vídeo hoje, mas eu achei que esse assunto pode ser interessante pra gente. Ontem eu publiquei um vídeo falando sobre, resumidamente, né, você quer mudar o mundo? Que bom, mas comece arrumando a tua cama, né? Como não se perder no meio de tantas verdades, porque esse é outro fenômeno da comunicação. Verdades, verdade, todo mundo tem verdades, todo mundo tem certezas, e você fica no meio daquilo. Como se encontrar? Bom, alguns comentários, e ontem no início da noite, fim da tarde, eu parei para ler comentários e responder, coisa que nem sempre eu faço aqui no YouTube por uma mera questão de tempo. E um dos comentários, aliás, alguns comentários
seguiram nessa direção, e não são comentários novos em relação ao meu trabalho, que é o seguinte: esse teu vídeo, essa tua ideia é totalmente uma omissão. Teve um, quer ver? Eu até deixei aberto aqui, falou o seguinte: olha, Flavinho, o Ricardo Braga, aquela velha frase cabe muito bem para esse teu vídeo. O pior cego é aquele que não quer ver. O Brasil está sendo, né, ferrado há 2 décadas ou mais, e eu vou ter dúvida de quem está falando a verdade. Isso é relativismo em altas doses. E aí eu respondi pro Ricardo, dizendo o seguinte: meu amigo, e se ninguém estiver falando a verdade? E se o Brasil realmente ferrado há 2 décadas, e mais, né, continua e vai continuar sendo da mesma maneira ferrado enquanto a gente comprar as brigas, todas as brigas que nos vendem? E se a nossa sensação de estar mudando o mundo, ora de um lado, ora de outro, é impressionante, fazendo parênteses aqui, como, aí eu volto para o Henri Bugalho, né? A sensação compensatória das curtidas, o crescimento do canal, dos algoritmos, dos comentários, você está fazendo algo relevante para a sociedade, quando de fato você só está alimentando um grande monstro. Não importa o que você está dizendo, favor ou contra, a intensidade que te coloca nesses discursos e a beligerância que te coloca nas tuas certezas alimentam o mesmo monstro, inclusive aquele que você está tentando combater. Eu não estou falando sobre omissão. Eu não acho que a gente deve se omitir. O fato de eu manter o meu canal há tanto tempo e ser tão proativo na minha rádio, nas minhas redes, deixa muito claro que eu não sou a favor da omissão, mas a minha questão é: será que esse é o jeito certo de guerrear? E eu continuo dizendo: se a nossa sensação de estar mudando o mundo, hora de um lado, hora de outro, fizer parte de um mesmo pacote, eu não proponho relativismo e muito menos a omissão. Eu só não compro a guerra das massas. O que eu quero dizer com isso é que eu acho muito importante que todos nós tenhamos opiniões, que todos nós busquemos um país melhor, um mundo melhor, uma vida melhor, e que a gente contribua para que assim seja. Mas a minha insistência tem sido cada vez mais desse jeito, estimulado pelas guerras virtuais, pelos algoritmos, pelas redes sociais, pelos discursos de ódio, hora de um lado, hora de outro, pelos donos da verdade, por aqueles que apontam o dedo dizendo: você vai morrer porque eu sei, aniquilarei o adversário. Será que a gente está fazendo da melhor maneira? Será que é isso? Na última eleição, eu fui muito cobrado porque, apesar de ter me posicionado em relação aos meus princípios, do que de fato significa política, e eu não acredito que política seja uma pessoa, um partido que assuma uma condição no executivo ou no legislativo, e aí então a política está feita ali. Aquilo é só uma representação da política que de fato somos nós. O que eu quero dizer, o que eu insisto e continuo insistindo, e agora com esse caso do Henri, não vou dizer que foi por isso, né? Pelo estresse de manter aquela coisa, mas não tenho dúvida que de alguma maneira isso acaba contribuindo. Os próprios amigos dele compartilham, né, dessa percepção. É isso que vai nos levar a algum lugar. Nós viemos de um período, e eu vou pegar a história recente do Brasil, para não ir lá para trás, mas no período de todos nós, né? Eu nasci no período da ditadura militar, eu nasci em 74. Eu sei que é o momento que o Brasil estava em guerra. De um lado, determinados grupos tentando demover aquele regime totalitário. Aí você pode entrar na história da dita branda, não é dita branda, não importa. Se há preso político, né, se há fechamento de veículos de comunicação, se há censura de conteúdos de imprensa, artísticos, musicais, é ditadura. Ah, mas a ditadura de não sei de onde matou mais, matou menos. Bom, sempre vai ter situações piores, mas eu pessoalmente não gostaria de viver num país onde você não pudesse se expressar, onde, eu me lembro, eu era criança, havia um certificado na televisão dizendo: esse programa está autorizado. Pô, eu não acho isso legal, né? Mas o fato é, havia uma guerra ali. Em meados dos anos 80, esse regime caiu, mais ou menos, né? Começou-se aquilo que a gente chama de democracias diretas, enfim. Primeiro presidente eleito nesse período foi o Collor, campanha de 89,
depois nós fomos evoluindo para outras situações, para outros regimes, o Collor representando naquele momento um discurso inovador contra os marajás, tal, caiu, né? Diante até da inviabilidade de governar num congresso tão cheio de interesses, obviamente também diante da corrupção e dos erros que ele cometeu, mas havia componentes políticos, como houve depois com o Lula, como houve depois com a Dilma, como há hoje com o Bolsonaro, como houve com o Temer e sempre haverá. O que eu quero dizer é o seguinte: desde aquele tempo até hoje, os movimentos, as guerras, os discursos, isso nos levou para onde, hein? Nós encerramos o regime totalitário, encerramos a ditadura. Mas hoje a gente não vive uma ditadura ainda mais perversa que a ditadura do consumismo, a ditadura dos algoritmos, e a gente não está sempre substituindo uma ditadura por outra. A gente não está sempre saindo de uma prisão e entrando na outra, e o vilão não é necessariamente o regime militar, os algoritmos, o Bolsonaro ou o Lula, mas a nossa incapacidade de perceber que a nossa guerra não é aquela ali. É essa aqui. E é isso que eu falo sobre todos os dias, e é nisso que eu me posiciono. Para mim, se posicionar é reconhecer que antes de combater essas outras guerras, eu devo combater as minhas guerras. Aí alguém vai dizer: então você está falando se eu omitir? O Brasil está sendo destruído, então eu não falo nada. Não, fale. Mas parta da sua paz e não da sua angústia. Parta da sua consciência e não do seu ódio. Ontem eu republiquei nas minhas redes um vídeo que está aqui no canal do YouTube que chama Carta ao Jovem Imperador. Como dominar as massas. Procura, está aqui no meu canal. E que fala justamente sobre essas ferramentas que o George Orwell, em 1949, quando lançou 1984, já utilizava. Aquele povo, né, comandado pelo grande ditador, substituiu a racionalidade pelas paixões. E para isso o condutor foi o ódio. Tem sido assim desde então. Isso não é inaugurado nesse governo por esse presidente. Esse governo e esse presidente só aproveitam uma condição que já foi plantada na gente ao longo do tempo. E enquanto você reduzir atitude a ficar brigando na internet, a dizer esse é santo e esse é demônio, você, me desculpa, mas você vai contribuir para alimentar esse monstro que adiante te engolirá. Talvez seja na hora da gente fazer um outro movimento, da gente guerrear de outra maneira. Eu tenho militado nesse sentido há muito tempo, desde que eu comecei o meu canal, acreditando piamente que aqui a gente faz também política, ainda que não seja partidária, e ainda que eu tenha completa consciência de que nenhum dos políticos me atrai, e nenhuma dos partidos me chama atenção, me seduz, porque no fim das contas, mesmo, sempre, é gente guerreando por dinheiro, por poder, por voto, por força, e te usando para isso enquanto você pensa que está mudando o mundo. Não quero aqui julgar o Henry ou outros ativistas na internet, mas chega um momento também que na medida em que você começa a ganhar reconhecimento, curtida, grana, visualização, você acredita naquilo e entra numa armadilha e depois você não consegue mais sair. É cobrado de todos os lados, atacado do outro lado e fica preso naquilo. A minha questão é, as guerras que você está comprando, e todos nós temos as nossas, são as mais coerentes com aquilo que você é por dentro, as armas que você está utilizando são as melhores. Entrar na internet, ou na sua família, ou no seu trabalho, onde quer que seja, ficar brigando com quem pensa diferente de você, achando que isso vai mudar o mundo, tem algum tipo de lastro na história da humanidade? Não. Substituir a esquerda pela direita. Hoje nós temos um governo de direita, antes era um de esquerda, e agora não é mais, depois vai ser tudo. Isso muda alguma coisa? Ou no fim das contas é sempre um teatro. É sempre um teatro com atores te distraindo, te enganando e te cooptando. A verdadeira guerra é travada sempre aqui. Essa é a mais difícil e é por isso que a gente dificilmente trava essa guerra. Essa guerra é mais complicada, é onde eu me confronto, onde eu me questiono, onde eu me enxergo e me posiciono na sociedade como um agente político, não partidário,
mas político em ações, em pensamentos, em atitudes, no meu trabalho, na minha família, na minha vida. E se todo mundo pensasse dessa maneira e fizesse dessa maneira, partindo de si, aquilo que quer ver lá fora, não tenha dúvida que o espaço para aproveitadores que ocupam as cadeiras partidárias e políticas seria muito menor. A questão é que a gente delega para essas pessoas e espera deles aquilo que antes deve ser feito por nós. Meu querido, a solução não está na esquerda e nem na direita. A solução não está no político X ou no político Y. Eu não sei quando você vai entender isso. A solução está em cada um de nós. E então eu vou esperar? O mundo está sendo destruído, o Brasil está sendo ferrado, não sei o que. Não, não vai esperar. Comece agora. Mas comece você, não brigando. Isso não vai levar a lugar nenhum. Mas comece tomando as suas atitudes diárias e cotidianas e não tenha dúvida. A exemplo até do que eu falei no vídeo anterior. Isso vai te movimentar numa condição de desobstrução interior para sair fora desses ruídos implantados na gente por rede, por algoritmo, por vício na internet, te fazendo pensar que você está combatendo um inimigo. Teu verdadeiro inimigo é você e a tua incapacidade de se enxergar e de se questionar. E por isso fica projetando em heróis, em mitos, em deuses, em reis, em religiões, em sacerdotes, sempre esperando, né, que alguém virá te salvar e você é um combatente, como no livro do George Orwell, um combatente em nome da pátria, em nome de não sei quem. Tudo mentira. Tudo mentira. Tudo engano. Tudo um jeito de te marionetar, te aprisionar, te enganar. Eu sei que é complicado pensar assim, e eu sei que no fim desse vídeo vai ter um monte de gente dizendo: ah, você está dizendo que não é para se posicionar então você está em cima do muro. Não, eu não estou em cima do muro de jeito nenhum. Eu estou acima do muro. Eu não estou nem de um lado nem de outro do muro. Eu estou acima do muro e é por isso, é por estar acima do muro que eu estou vendo os dois lados. E estou vendo a total falta de sentido nessa guerra e nessa briga que a gente faz muitas vezes bem intencionadamente, mas que no fim das contas nos rouba a saúde, nos rouba a paz, nos rouba os amigos, nos rouba a esperança e nos transforma em carvão para serem queimados nas chaminés desses que se aproveitam dos seus gritos devotos e crédulos. Pouco mais de ceticismo e um pouco mais de autocrítica farão bem a todos nós e ao nosso país também. Ao Henry, melhoras e a você fique bem.